Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer esse vídeo para compartilhar com vocês como que eu estou conseguindo me curar, me libertar da depressão. Muitas pessoas falam que a depressão é uma doença da alma, é uma doença que é falta de Deus. Dizer assim, porque eu falo, porque eu já ouvi muito isso, que eu tinha que orar mais, que era falta de fé, que era falta de Jesus. Não é, meus queridos, não é. Eu sou cristã, sempre tive fé, sempre orei, sempre busquei o Senhor, mas eu tive depressão. E tem muitas pessoas nesse mundo que estão vivendo uma vida de personagem. Por fora estão ótimos, estão bem, né? Mas por dentro eles estão destroçados, estão pedindo socorro. Mas ninguém vê isso, ninguém vê. Às vezes nós somos discriminados em todos os lugares. É dentro da igreja, dentro da nossa família, em todos os lugares. Porque às vezes a pessoa fala pra gente assim, você precisa orar mais, você precisa ser obediente ao Senhor. Eu sou obediente ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu tenho o Espírito Santo, mas eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, viraram as costas, porque acharam que eu estava fazendo de vítima. Mas nós não somos, nós somos vítimas da doença e queremos ajuda. E às vezes nós não temos com quem pedir ajuda. Às vezes a pessoa que está sofrendo de depressão, a gente dá vários sinais para as pessoas que estão a nosso lado, e eles não percebem, não ligam, não prestam atenção em nós. Mas aí acontece que aí começam o quê? Eles criticam, falam que a gente está desviado, que a gente tem que orar. Não é assim. A Bíblia fala que vários personagens bíblicos da Bíblia tiveram seu momento de angústia, tiveram seu momento de tristeza. Elias, Jó, Jonas, Davi, Moisés, todos eles tiveram angústia. E Jesus também sofreu, porque Jesus, para ele entender quem é que está com depressão, ele teve que sofrer, ele teve que andar como homem, para ele me entender o que eu estou sentindo. Então, ao invés de nós ficarmos criticando quem está com depressão, quem está se tratando de depressão, vamos cuidar. Ao invés de apontar o dedo, apontar o pecado, o irmão ou a irmã está sofrendo porque fez isso. Não, meu irmão, o Senhor não castiga. O nosso Deus é justo e perdoa os nossos pecados. Aqui no Salmo 142 fala, Davi, ele descreve a sua profunda tristeza, a sua angústia que ele estava sentindo. Ele fala assim, com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz eu supliquei ao Senhor. Então isso quer dizer que Davi estava no momento de depressão. Ele estava angustiado, ele estava na caverna. E quantos de nós, quantas pessoas, quantas famílias que os seus filhos, seus esposos, esposas estão na caverna, estão trancados dentro de um quarto escuro e ninguém se preocupa. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. Nós precisamos nos preocupar em ajudar o nosso próximo. Se eu estou sendo curada, se eu estou me sentindo bem, eu tenho que transbordar essa bênção para outras pessoas, para eles entenderem que existe cura para essa doença. Existe cura. Mas às vezes até nas igrejas nós somos discriminados, né? Porque não vamos ao culto, porque não vamos cumprindo todas as regras da igreja, porque estamos doentes, mas ninguém cuida da gente. Ninguém se preocupa, ninguém liga para perguntar como você está, tá precisando. Não, mas criticar, as pessoas criticam a pessoa com depressão. Mas nós temos que entender que tem gente que tem vergonha de falar que está doente. Da mesma forma que as pessoas têm vergonha de falar que está com outro tipo de doença, recebe um diagnóstico e fica com medo de falar, com vergonha, quem tem depressão também tem vergonha de falar que está com depressão. Eu vivi isso. Eu passei anos e anos e anos fingindo que eu estava bem, mas eu não estava bem, eu estava morrendo por dentro. Eu queria morrer, porque a dor era tanto que se eu
morresse, aliviava. Aí, meus queridos, eu quero dizer para você, a pessoa tá doente com essa doença, que é a mesma coisa que se fosse um câncer, que a gente tem essa doença porque é uma dor insuportável. Aí a gente é discriminado, as pessoas falam que a gente está sem Jesus, sendo que ninguém conhece o coração de ninguém. Eu não posso julgar o meu irmão, eu não posso apontar o dedo para o meu irmão, porque eu não conheço a intimidade dele com Deus. Então, isso é uma doença que precisa ser tratada. E é dentro da igreja que tem que começar, dentro das igrejas, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, que nós temos que começar a cuidar uns dos outros. E nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos nos preocupando com o próximo. Nós não estamos nem aí. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa se mata, se suicida, aí todo mundo fala, tadinha, tadinha, que Deus dê a ela um bom lugar. Tadinha, que Deus, ela descansou, estava sofrendo. Mas enquanto que ela estava pedindo socorro, você ouviu? Você parou para ouvir o que ela estava falando? Você prestou atenção no sinal que ela deu? Que estava com depressão? Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão deprimidas, morrendo por dentro e ninguém percebe? Porque não estão ali para ajudar o próximo, estão ali por seu ego. Estão cheios da verdade, mas do Espírito Santo não tem nada. O Espírito Santo não habita no coração triste. O Espírito Santo não habita no coração doente. O Espírito Santo não habita no templo doente. E se eu estou doente, como que o Espírito Santo vai habitar? Como que eu vou falar em línguas se eu estou com depressão? Como que eu vou orar em posição de mão para outras pessoas se eu estou com depressão? Como que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não estou vivendo o que eu queria viver? Mas eu estou doente, pedindo socorro e ninguém percebe. Só percebe depois que a gente morre, que a gente se mata, que as pessoas se matam. Eu dou glória a Deus, porque eu pedi ajuda. Pedi para o meu esposo ajuda, socorro, porque eu estava morrendo. E ele nunca me abandonou. O único que não me abandonou foi meu esposo e Jesus. E depois, a minha irmã, minha filha, os meus familiares estiveram do meu lado. Mesmo aqueles que me criticaram, que me julgaram, mas estavam ali, né? Por fim, entenderam que eu estava doente e me ajudaram. E eu entendi que eu precisava pedir ajuda. Mas tem gente que não tem coragem de pedir ajuda. Ele fica ali sofrendo, remoendo as dores do passado, o sofrimento do passado, as angústias do passado. E aí, gente, forma uma ferida. Os irmãos já prestaram, meus queridos, vocês já viram uma ferida? Se você passar pomada naquela ferida, ela não vai sarar. Ela só vai crescer, ela só vai aumentar. Mas se você passar algo seco ali, vai cicatrizar. Se você cuidar daquela ferida, ela vai sarar. Assim é quem tem depressão. A pessoa que tem depressão, ele precisa ser curado das feridas. Mas aí a gente chega nos lugares e as pessoas começam a olhar pra gente com um olhar diferente, começam a criticar porque as pessoas acham que quem tem depressão tem que andar descabelado, com as unhas tudo sujo, tem que andar fedendo, tem que andar desarrumado. Aí a pessoa tá doente com depressão. Mas se a pessoa tem depressão e se arruma, ela não tem depressão não. Ela tá fingindo. Não é isso não, meus queridos. Depressão é doença. E porque eu tenho depressão, eu tenho fé em Deus que eu não ia me arrumar, que eu não ia cuidar de mim. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, olha, gente, é muito sério. É muito sério. Esses dias tudo eu tô pensando como que eu ia fazer esse vídeo, porque é tanta coisa pra falar. É tanta coisa que a gente vive, que eu vivi durante esses anos, que hoje eu paro e penso, meu Deus do céu, como que eu consegui? Como que eu consegui? Então, eu quero deixar aqui bem claro, não julgue quem está doente de depressão. Não julgue. Não aponte o dedo. Se você não pode ajudar, vai orar por aquela pessoa. Se você não pode me ajudar, ore por mim.
Porque, irmãos, queridos, depressão mata. E tem muitas famílias, tem pastores se matando. Sabe por que tem pastores que estão se matando? Porque ele não está com a sua vida espiritual abençoada, porque ele está doente. Ele está com depressão e não se cuida. E quer cuidar da vida dos outros. E quer cuidar de uma igreja. Como que uma pessoa que está doente por dentro, cheia de feridas, sangrando, ele vai ter condição de cuidar de alguém? De cuidar de alguma ovelha? Não há igreja que não há templo que o Espírito Santo habite. Eu entendi, meus queridos, que para o Espírito Santo me usar, para ele habitar, eu tenho que estar limpa. Limpa das feridas, limpa das mágoas, limpa das tristezas, perdoar aqueles que me ofenderam, pedir perdão. Mas aí a pessoa fala assim, mas você tem que perdoar e tem que conviver com a pessoa, tem que abraçar. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, suportai uns aos outros. Eu te perdoo, mas eu não quero conviver. Eu perdoo você de tudo que você fez comigo, mas não quero conviver. Da mesma forma vai ser para quem eu vou pedir perdão. Você me perdoa, a pessoa vai falar, eu te perdoo, irmã, mas eu não quero conviver com você. Muito bem, mas eu te perdoei, você me perdoou. Isso é servir a Deus. Isso é ser templo do Espírito Santo. Então, para e pensa, se você está fazendo certo, se está adiantando você ir na igreja, se está adiantando você orar, se a sua oração, se a minha oração está passando do telhado, presta atenção em você. Antes de você prestar atenção no próximo, no problema do próximo, olha para dentro de você agora. Olha para dentro do seu coração e pensa, como você está? Eu posso julgar o irmão? Eu posso julgar a irmã? Eu posso dizer para ela que o que ela tem é falta de Jesus? Eu posso dizer para o meu irmão que ele está sentindo é falta de oração? E eu? Como que eu estou? Como está o meu coração? Eu perdoei? Eu me curei? Eu me ressignifiquei? Eu restaurei a minha vida, o meu caráter, a minha dignidade? Porque quem está doente perde tudo. Um dia eu ouvi um líder falando que o câncer tira a dignidade de todo ser humano. Tira a dignidade, tira tudo, mas não tira a fé. A mesma coisa é a depressão. Ela tira a dignidade. As pessoas nos julgam, nos criticam, fala que a gente está com preguiça, que a gente está... muitas coisas. Eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi coisas que doeu ainda mais a ferida. Por quê? Porque eles passavam pomada. Em vez de eles me ajudar, eles passavam pomada em mim. Queridos, eu já fui humilhada. Eu já fui esmagada como a uva, pisada como a uva. Não é fácil não, mas eu fui. Eu caí lá no fundo do poço, me jogaram lá no fundo do poço, igual fizeram com o José. Pisaram em mim, me humilharam, eu caí, eu fiquei fraca, eu quase morri. Mas Jesus não deixou eu morrer, sabe por quê? Porque Jesus sabia que eu ia levantar, e que eu ia levantar cheia da graça, cheia do Espírito Santo, para contar o meu testemunho. Porque testemunho gera testemunho, que através do meu testemunho, muitas outras pessoas vão conseguir sair desse poço, vão sair da caverna, porque Jesus vai revelar para eles que Ele pode fazer a obra na nossa vida. E eu aprendi que eu não devo julgar o meu irmão, eu não devo julgar o próximo. Eu tenho que clamar ao Senhor por ele. Eu tenho que chegar perto dele e perguntar, meu irmão, você quer um abraço? Minha irmã, você quer um abraço? Porque às vezes, meus queridos, um abraço vale muito mais do que uma palavra. Porque às vezes a palavra vai machucar, mas o abraço vai sarar. Então, o que eu quero dizer hoje para você, se você tem vergonha de pedir ajuda, não tenha. Procure a pessoa certa, ore, pede a direção ao Senhor, o Senhor vai mostrar. Pede o Senhor para falar para você, pede ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu te peço, por favor,
peça ajuda, ore como o salmista Davi orou aqui, ó. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. No Salmo 142. Comece a ler a Bíblia, comece a estudar, se aprofundar nos mistérios de Deus, que você vai entender que você tem um chamado aqui nessa terra e que esse chamado é você gerar testemunho na vida dos outros. Eu entendi, meus queridos, eles me abandonaram. Eu sei que eu sou um instrumento na mão de Deus. Eu sei agora que eu sou capaz de pregar, que eu sou capaz de evangelizar. Eu não preciso de púlpito, eu não preciso de estar à frente de nada. Eu estou no consultório médico, eu estou falando de Jesus. Eu estou lá fazendo exercício, eu falo de Jesus. Eu estou na rua, eu encontro com alguém, bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor, se me der paz do Senhor, eu respondo paz do Senhor. Se me der bom dia, eu respondo bom dia. Porque as pessoas hoje andam na rua tudo carrancudo. Na igreja dão glórias e aleluia, pula, faz um monte de coisa na igreja. Quando chega no outro dia que você encontra que a pessoa parece que ela dormiu com marimbondo. Isso não é de Deus. Uma pessoa assim tá com o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo transborda alegria. A gente vê a diferença em quem tem o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que a igreja somos nós. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. A minha casa é minha igreja de Cristo. Dentro da minha casa, a minha casa é uma igreja de Cristo. Porque Jesus habita dentro da minha casa e habita no meu coração. E eu tenho dado lugar para o Espírito Santo morar aqui, ó, no meu coração, para que eu possa viver. Porque se a gente for se preocupar com o que as pessoas criticam, falam ou pensam, antes eu sofria por isso. Eu estava morrendo por causa disso. Porque eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. Que lá na igreja eu tinha que chegar não, não é assim não, meu irmão. Né? Aprendi que não é assim não. Primeiro eu tenho que agradar a mim. Agradar o Senhor primeiro. Depois a mim. Primeiro eu vou me amar. Depois eu vou amar o próximo. A Bíblia diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro eu amo a Deus e amo a mim. E eu quero ser um instrumento de Deus aqui nessa terra. O inimigo, ele fica furioso quando alguém sai da depressão, quando alguém se cura. Porque o prazer dele é ver alguém te criticando. É ver alguém falando assim, viu, fulana? Fulana tá lá caída. Fulana tá lá enchendo a cara de remédio. Era assim que eu ouvia. Mas visitar a gente, ninguém veio não. Perguntar se tá precisando de alguma coisa, ninguém vem não. Mas aí quando a gente se mata, quando a pessoa toma um monte de remédio, morre. Quando a pessoa coloca uma corda no pescoço e morre, todo mundo começa a postar: descansa em paz, descansou, era tão boa aquela pessoa. Meu amigo, isso aí não vai trazer ela de volta não. Você tinha que ter feito isso quando ele estava vivo, que ele dava sinal que estava com depressão e você não estava nem aí. Você passava, fingia que não estava nem vendo, porque o seu ego é tão grande que você não enxergava os sinais que as pessoas com depressão dão. Vamos parar, vamos pensar. Como que você está sendo? Como que você está vivendo? Pense muito, 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 muito antes de você criticar alguém com depressão. E outra coisa, meus queridos, quero deixar claro para vocês, mais uma coisa que eu aprendi sozinha com o Espírito Santo de Deus, que quem tem vergonha de pedir ajuda são as pessoas que suicidam. Então não tenha vergonha de levantar a sua mão e dizer: eu estou aqui, ó, eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa situação. E aí, meus queridos, Deus vai enviar alguém para te ajudar. Tenha fé, creia no Senhor. Eu creio que assim como Deus está fazendo comigo, Ele vai fazer com você também. Pega essa lição de vida, pega esse testemunho e guarda ele no seu coração, para que você possa vencer. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo ou vai ouvir.
Mas quando você ouvir, você pare e escute, porque Deus quer te revelar algo maravilhoso através desse vídeo. Boa noite, bom dia e boa tarde.